Paraya Krishna Prestaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swamini Namine Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vanchakalpataruvyascha Kripasindhubhyaeva Cha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo. Então, ok, gente, só para contextualizar quem está chegando aí pela primeira vez, nós estamos estudando o primeiro verso do Padeshamrita. Legal, né? Quantas aulas já? Acho que é a quarta aula, né? Do primeiro verso ainda. Veio que tem bastante conteúdo. E o primeiro verso fala sobre... Deixa eu repetir aqui o primeiro verso. Então, uma pessoa sóbria que pode tolerar o desejo de falar, as exigências da mente, a influência da ira e os impulsos da língua, estômago e órgãos genitais, é qualificada para fazer discípulos em todo o mundo. Então, a gente, fazendo um breve, a gente fala aqui dos impulsos da língua, que é falar e saborear, os impulsos da mente, pensar, querer, sentir, impulsos da ira, né? Pode ser a agressividade, estômago, a satisfação, genitais, sexo. E aí a gente falou bastante sobre que a ideia não é controlar, mas é tolerar no sentido que a gente vai administrar todas esses impulsos, tá? A gente falou bastante isso. Então, é canalizar esses impulsos que são naturais, né, para cada ser vivo. Então, falamos primeiro sobre a fala. Né? Então, a gente falou que, já explicamos que a fala pode ser usada com muitos propósitos, para ferir alguém, para magoar alguém, para transmitir algum tipo de conhecimento, como filosofar e ensinar. A gente pode usar a fala para coisas negativas e para coisas positivas. Então, uma pessoa que tem domínio sobre a fala, ela utiliza essa faculdade com o interesse da alma, o interesse de Deus, que é beneficiar a todos e a si mesmo, né? Depois a gente falou sobre a mente. Uau, a mente, muita coisa, né? Então, a gente poderia passar muito tempo falando sobre a mente, mas a gente iniciou explicando que nós não podemos desconectar a mente da inteligência, né? Nós falamos sobre isso, porque todo esse processo interno, esse processo de pensamento, de sentimento, ele necessariamente precisa passar por um processo de reflexão para que eles tenham, como posso dizer, também possam ser utilizados a serviço da alma. E essa reflexão é um processo que é realizado pela inteligência, né? Pela nossa capacidade de pensar, de raciocinar. Então, isso é extremamente importante, ok? E também, e hoje vamos falar sobre o controle da ira, que segue também o mesmo raciocínio, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre a ira. Primeiro, dizer que a ira é uma manifestação, sei lá, pode ser uma emoção, pode ser um sentimento, né? E ele tem várias origens, tá? Então, isso é muito importante, tá? E nós que queremos assim progredir, avançar espiritualmente, a gente precisa refletir bastante sobre de onde vem, de onde está se originando essa ira. Então, nós podemos observar a ira mais rapidamente na nossa consciência através de alguns sintomas. Quando a gente fica irado,
sem perceber exatamente todo o processo interno que desembocou nessa emoção, nesse sentimento e tal. O que a gente percebe na consciência são os seus sintomas, como, por exemplo, os punhos da gente se fecham muitas vezes, nossos olhos, né, ficam mais, se expandem e a corrente sanguínea, o coração ele pulsa mais forte. Então, a gente manifesta, né, vários sintomas. Cada um pode manifestar assim, alguns sintomas diferentes e com intensidades diferentes. O ponto é que, sem a gente perceber esse processo interno que nos leva a esse estado de ira, fica muito difícil da gente também poder canalizá-la adequadamente. Tá? Então, Krishna, na Bhagavad Gita, fala em muitas passagens sobre a ira. Eu vou falar um pouco essas passagens, depois eu vou trabalhar um pouco com vocês a ideia de como se origina essa ira, para que a gente compreenda melhor esses aspectos internos. Tá? Então, primeiro, Krishna fala sobre a ira e sobre a luxúria como os principais inimigos da alma. Olha só, isso é muito sério, né? Porque Krishna, na Bhagavad Gita, ele pergunta, Arjuna pergunta para Krishna, né? Por que uma pessoa é levada a agir, às vezes, mesmo contra a sua vontade? E aí Krishna vai falar Kama Esha, Krodha Esha. Krodha é ira, né? E Kama é luxúria. Então, que essa Kama e essa Krodha nascem do contato com o modo da paixão. E Krishna complementa dizendo que essa luxúria e essa ira são os principais inimigos da alma. Por que a ira e essa... Gorete é próprio. Vovó não é próprio. Por que essa ira é assim? Né? Então, Krishna vai explicar, também num verso muito conhecido da Bhagavad Gita, que a partir do momento que a gente contempla os objetos materiais, a gente vai desenvolver apego, vai desenvolver desejo, luxúria, e quando as nossas expectativas elas não são atendidas, a gente fica frustrado, e da frustração vem a ira. E qual é a consequência de despertarmos a ira? Às vezes, uma irritação, né? Deixa a gente agitado, perturbado, insatisfeito, uma coisa assim. Quando a gente se vê nessa condição, nós perdemos a discriminação, a nossa capacidade de pensar. Como a gente falou no verso anterior, na aula anterior sobre a mente e a importância da inteligência, então a gente perde a capacidade de pensar. Por isso que muitas vezes, movido pela ira, uma pessoa comete muitos crimes e se envolve em muitos comportamentos altamente prejudiciais para ela e para outras pessoas. Por exemplo, às vezes você está no trânsito e você vai ultrapassar uma pessoa, por exemplo, e a pessoa, quando vê que está sendo ultrapassada, ela não quer deixar. E você vai, e um carro, outro, e você freia para poder deixar o outro carro seguir, mas se você se envolve naquele momento de arrogância, de vaidade, não, eu quero passar você não... Então começa a existir uma briga
E nessa condição, muitas pessoas, às vezes, terminam criando um acidente com um terceiro que vem na frente. É simplesmente porque você se envolve com um estado emocional de competição que às vezes leva para uma ira, e a gente perde toda a discriminação e às vezes nos envolvemos num acidente que envolve muitas famílias. Estou mostrando assim como a gente perde toda a discriminação. Por isso que Krishna fala que a ira, ela é o maior inimigo da alma. Por quê? Porque a alma, ela vai se ver desprovida do seu escudo protetor, que é a inteligência. Ela vai se ver perdida, levada unicamente por instintos que a maior parte deles são desmedidos. Tá? Quem vai ponderar as emoções, os sentimentos, é a nossa inteligência, a nossa capacidade de refletir, de pensar sobre eles. E quando a gente se vê livre, ou quando a gente se vê privado dessa capacidade de refletir, nós estamos perdidos, completamente perdidos. E por isso que muitas pessoas, depois de um surto de ira, ela fala, me perdoe, eu agi sem pensar. E é exatamente isso. Eu não refleti sobre o que eu fiz, sobre o que eu disse para você. Me perdoe. Por quê? Porque ela se viu privada de sua inteligência, de sua capacidade de raciocínio. Então, imagine bem, nós, seres humanos, somos conhecidos como animais racionais. Se a gente tira a nossa capacidade de raciocinar, vira só animal. Né? É mero instinto. E como eu já falei em muitos outros momentos, a gente tem tudo isso registrado na nossa trajetória como alma dentro da existência material. Porque já fomos também, já passamos por corpos de animais e a gente tem todas essas experiências mais animalescas no nosso inconsciente. Tá? E mesmo na constituição física do nosso corpo, do nosso cérebro, que passa constantemente por processos de evolução, né? Também estão registradas aí experiências de momentos em que o corpo ainda vivia num estado bastante primitivo. Então, a gente tem também uma constituição física, certas glândulas e certos procedimentos cerebrais que dizem respeito a um estado primitivo, né? Onde a gente tinha que brigar com animais e com coisas assim, situações de muito perigo. Então, se explica que agora a nossa condição é bem diferente, mas os nossos medos instintivos ainda é como que eles não se adaptaram muitas vezes ainda a uma realidade bem diferente. Então, às vezes age de uma forma muito desmedida, desproporcional. Então, agora é necessário que todos nós reflitamos sobre todo esse processo interno. A gente pode dizer que realmente sem esse trabalho é impossível um verdadeiro progresso espiritual, porque a ira, né, ou o descontrole sobre nossa capacidade de falar, nossa capacidade de pensar e assim por diante, o descontrole, como a gente vai ver no próximo verso, nos levam a comportamentos contraproducentes à nossa meta, que é amor por Deus. Então, a gente vai ver, tá, que quando a alma ela vai despertando o seu amor por Deus e por todos os seres vivos, então ela, né, agora motivada por esse sentimento superior, ela vai canalizar
porque para a gente, né, o amor é o sentimento que assim, abarca todos os outros, né? Ele é o supremo e pode sobrepujar todos os outros. Ele pode controlar todos os outros. Então, a gente pode usar mesmo a ira por amor. A gente pode usar a fala, e não só pode, a gente deveria usar a fala em nome do amor. Os nossos pensamentos e tudo em nome do amor. Tá? Mas, se eu não tenho esse amor no coração, né, e se o que existe dentro de mim é simplesmente um grande equívoco em relação a quem eu sou e o que eu sou, então nós terminamos deixando que essa ilusão acerca de nós mesmos e os sentimentos e as emoções decorrentes da nossa identificação, não é, com essa identidade ilusória, que é a identidade corpórea, ela termina sendo a condutora de todo esse processo interno. Então, por isso que Cristo explica que a ira e a luxúria são os principais inimigos. Então, a gente tem três, Cristo fala, são três os portões, Cristo fala assim, para o inferno, né? Que um é a ira, o outro é a luxúria e o outro é a cobiça. Agora, ira, luxúria. Ele fala de 5 portões, de 3 portões. Né? A ira, a cobiça, a luxúria, a inveja. Né? Porque elas são tão poderosas que cobrem nossa capacidade de raciocínio. Mas, principalmente, aqui, Cristo fala claramente sobre a ira. Tá? Então, mas assim, como nasce essa ira? Tá? Então, a gente vai aí para os processos internos. O que acontece dentro da gente? Então, os autores, eles falam de diferentes motivações para essa ira, mas o principal motivo de ficarmos irados é o ego ferido. Gravem bastante isso, porque é bastante utilizado esse termo, né? A ira proveniente do ego ferido. Nossa imagem quando ela é ferida quando ela é atacada, quando ela é diminuída. Então, gente, isso praticamente é a base de tudo, tá? Na nossa tradição, nós nos referimos ao falso ego. Então, o falso ego é uma certa identidade, né, que a gente desenvolve quando nascemos nesse mundo e quando adquirimos um corpo. Então, nós, apesar de sermos alma, né, e sermos um ser eterno que nessa trajetória no mundo passamos por muitos corpos. Então, quando dentro desse corpo a gente começa a pensar que eu sou homem, que eu sou mulher, que meu nome é Pedro ou Maria, que eu sou brasileiro. Então, a gente vai começando a criar uma identidade. E quando a gente começa a criar essa identidade, junto com ela também, a gente quer fazer com que essa imagem seja uma imagem aceita por todo mundo, uma imagem que seja exaltada, glorificada, porque ao longo do tempo a gente vai aprendendo que uma pessoa importante, uma pessoa rica, uma pessoa bonita, uma pessoa querida, ela tem muitos privilégios. Ela vai ser amada, ela vai ser aceita em todo lugar. E como somos seres sociais, a gente precisa dessa aceitação desde a infância mesmo, dentro da própria família.
Por isso que quando uma criança é rejeitada no próprio ventre da mãe, que não, não vê com bons olhos a vinda de um filho, por exemplo, e o rejeita, mesmo permitindo o seu nascimento, essa rejeição já começa, né? Então, tudo isso vai desenvolver muitos complexos. Bom, aí tem muitas coisas dentro da psicologia, mas o que eu queria dizer que o ego ferido esse é o maior problema, ou a maior fonte de ira. Então, em última palavra, algo o que está acontecendo no mundo, ou o que uma pessoa fala, ou sei lá, qualquer situação que esteja acontecendo, está indo de encontro ao interesse do ego, ou do ego falso. Tá? Então, eu fico irritado. Então é muito importante, né, que quando a gente se depara com a nossa própria ira, de a gente parar e tentar entender por que motivo eu estou ficando irado. Esse tipo de pergunta é extremamente importante. Foi porque alguém me xingou, então foi por isso que eu fiquei irado? Lógico, eu fiquei irado porque eu não quero ser xingado, obviamente. Né? Então, mas o ponto é que, bom, a gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre como conduzir a ira. Então, não significa que a gente precise, todas as vezes, impedir a manifestação da ira. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, sobre a diferença entre conduzir a ira e reprimir a ira. Isso é uma coisa bem diferente. Muitas pessoas adoecem pelo fato de reprimir a ira. Tá? Então, esse é um tema muito delicado. Eu não vou entrar aqui a fundo. Primeiro que eu não sou um psicólogo. Tá? Simplesmente aqui a gente está colocando para vocês esse tema. E seria interessante vocês mesmos pesquisarem, vocês estudarem sobre tudo isso, porque os nossos inimigos estão dentro da gente mesmo e são esses aí, tá certo? Então, há uma diferença entre reprimir a ira e conduzir a ira. Tá? Então, tudo bem, uma pessoa pode nos xingar, ele não tem o direito de fazer isso, obviamente. E eu vou ficar irado por conta de que alguém me xingou. Mas o ponto é, como eu vou conduzir essa situação? Eu vou perder minha cabeça e partir para cima da pessoa e esmurrar essa pessoa? Ou eu vou também me trocar com ela e vou começar a xingá-la também? Então, como eu vou perceber, muito provavelmente eu vou sentir alguma angústia dentro de mim, alguma irritação, depende de cada um. Pode ser que uma pessoa nem leve em consideração isso. Alguém vai xingar você e você nem vai se incomodar. E tem outras pessoas que podem partir para cima. Depende muito da situação que cada um se encontra. Mas um dhira, né? Ou aqui a orientação de Rupa Goswami é que a gente tem que ter domínio, né, sobre a ira que ela vai aparecer. Ela vai aparecer em dado momento. Tá? Pode ser que ela apareça por um motivo ilusório para a alma, como, por exemplo, se alguém me chama de feio, eu não sou o corpo. Então, por que eu vou me identificar com um corpo que é feio? Né? Mas existe a ira também que é proveniente da própria alma. Tá? Então, é um tema um pouco mais elaborado, mas a ideia aqui é que a ira, a emoção, ou mesmo o sentimento vão aparecer na nossa consciência
Em outras palavras, eu vou perceber essa irritação dentro de mim em diferentes graus, diferentes proporções, e agora, com a minha razão, com o meu poder de reflexão, eu vou ter que respirar fundo e pensar como eu vou conduzir essa situação para o meu próprio bem-estar e o bem-estar da outra pessoa. E não reprimir isso, engolir e ficar ali reprimindo isso, tá? Que vai fazer mal, ok? Ou então, como eu vou conduzir isso de forma favorável? Então, é dito que a ira, ela tem a capacidade de nos mover. Ela tem a capacidade de nos mover em direção a uma transformação. Só que a gente precisa ter domínio sobre isso para que essa transformação seja positiva, tanto para mim como para o outro. Mas voltando para a questão da ira, ou o porquê a origem da ira dentro de nós. Então, o principal motivo, tá, como eu estou falando para vocês, é a preservação dessa imagem, tá, que a gente luta tanto para mantê-la, porque é a nossa identidade, manter essa identidade é a coisa mais importante que existe para a gente. E eu já falei em outras aulas, né, que nós somos tão arrogantes, que, na verdade, esse ego, ele, podemos dizer, assim, generalizando mesmo, que esse ego, ele tem, assim, como destino ser Deus. O nosso referencial é de sermos tão importantes, tão poderosos, tão, sei lá, como a pessoa suprema. Então, nós mostramos essa raiva e essa ira por coisas, às vezes, tão banais, tão pequenas. Simplesmente, quer dizer, a gente pode medir o tamanho do nosso ego falso, né, a partir da nossa capacidade de se irritar por pequenas coisas. Quanto menor, quanto mais insignificante for a motivação da nossa raiva, mais isso indica o tamanho do nosso orgulho, o tamanho da nossa vaidade, o tamanho da nossa presunção, o tamanho da nossa identificação com Deus, como se fosse Deus. Entendem, gente? Então, a gente vê que ao longo da vida, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai deixando para lá muitas coisas e a gente já não se perturba com qualquer coisa mais, né? A gente consegue transcender. Então, só uma coisa mais difícil, uma situação mais crítica é que nos leva a ficar irados, né? Mas a gente tem que entender que o principal motivo é esse, tá? Então, se fala também do instinto de sobrevivência que a gente tem, tá? Então, às vezes, quando a gente percebe que há uma possibilidade de agressão, então a gente também desperta nosso instinto de sobrevivência e vai querer se defender. E, para se defender, muitas vezes, a gente tem que usar a ira, né? Algumas vezes de forma controlada, de forma medida, e às vezes de forma completamente desmedida. Isso vai depender de cada um e dependendo de cada situação. Então, essa ira pode vir simplesmente por um estímulo natural do corpo pela sobrevivência. Você está numa situação de perigo, você percebe isso, e seu corpo vai produzir substâncias que vão deixar seu corpo completamente apto para fugir ou para se defender. Então, adrenalina, cortisol, várias substâncias vão ser produzidas e vão agitar a corrente sanguínea e vão deixar você assim. Então, porque você... Só que às vezes, como eu disse, às vezes não é esse perigo todo
Eu acho que eu já até em outra aula eu dei um exemplo que eu vi um psicólogo falando, deu um exemplo de uma pessoa que entrou, um casal que foi para uma festa e pensava que a filha tinha ido para um outro programa, só que a filha ficou em casa e quando viu os pais chegarem, ela resolveu fazer uma brincadeira, se trancou no guarda-roupa e quando o casal chegou e estava se preparando para dormir, ouviu um barulho, porque a moça começou a fazer um barulho e o homem, o pai, achou que era um ladrão, alguma coisa assim, pegou uma arma e quando a menina abriu a porta assim, ele nem quis ouvir a voz de quem é que estava ali dentro, ele simplesmente já atirou, né? Então, às vezes a gente tem esses impulsos muito, como você está no meio de um trânsito, atravessando uma rua e de repente, quando você olha e vê um carro bem em cima de você, você não tinha visto, você vai dar um pulo e sair correndo, e esse pulo pode salvar a sua vida. Então, o organismo produz uma condição tão instantânea, de milésimo de segundo, para nos proteger de um perigo assim iminente. Só que, como eu estou dizendo, às vezes isso é desmedido. A gente não pensa duas vezes, né? Então, essa ira, muitas vezes, é proveniente de uma condição natural do corpo em busca de sobreviver, sobrevivência, tá? Ok? A gente também tem a ira que é proveniente dos complexos, tá? Então, nós temos no nosso inconsciente, eu estou aqui falando um pouco sobre Jung, né? Então, a gente vai desenvolvendo, às vezes eles explicam assim, que os complexos são como pequenas sacolas. E aí você vai colocando, cada sacola tem um nomezinho, né? Podemos dizer, por exemplo, o complexo materno, o complexo paterno, complexo de inferioridade, complexo de superioridade, complexo de poder, são os principais complexos. Então, vamos considerar que cada complexo é como uma sacolazinha dessa. E à medida que as situações vão ocorrendo com meu pai, eu vou colocando no complexo ou positivo ou negativo em relação ao pai. Tudo que vai acontecendo em torno da mãe, seja positivo ou negativo, vai entrando naquela sacolinha. Então, a gente vai acumulando esses complexos e eles vão desenvolvendo uma energia própria, tá? Uma força própria. Quanto mais você vai colocar, quanto mais você vai rejeitando, não, eu falei reprimindo as coisas, as situações, e você não trabalha as situações, mas simplesmente você vai colocando no inconsciente, tentando esquecer, tentando jogar lá para o fundo, ela vai caindo dentro dessas sacolinhas aí e ficam lá no inconsciente. Então, nós reprimimos também muito a ira, porque a ira desmedida, obviamente, ela é completamente inaceitável dentro da sociedade e principalmente dentro do meio religioso. Uma pessoa que expressa, por exemplo, alguma irritação, alguma ira mesmo, ela vai ser classificada como uma pessoa que não é santa, por exemplo, né? Mas isso é uma compreensão equivocada, ok? Eu tenho um exemplo que é muito usado, que é o exemplo de Jesus, quando ele chega no templo, ele usa um chicote para ir de encontro àquelas pessoas que estavam usando aquele lugar, estava profanando o templo de Deus, então ele usou da ira, né, para defender o interesse de Deus. Então, principalmente dentro do meio religioso, a ira é considerada uma coisa inferior. Então, a gente tem a tendência de reprimir. Obviamente, a gente não pode usar a ira para ferir as outras pessoas. Isso aí é completamente inaceitável. Tudo que a gente está falando aqui é de como conduzir uma situação em que você ficou irado, como refletir sobre ela e como
através desse impulso que a ira nos invoca, que esse impulso seja um impulso construtivo e não um impulso negativo, destrutivo. Então, isso significa trabalhar a ira, né, e não reprimir. Então, quando a gente reprime, ela vai ficando ali dentro, a gente vai acumulando irritação, vai acumulando em virtude de muitas situações que vão acontecendo, e em dado momento ela explode. E quando ela explode, você já não tem mais nenhum domínio sobre ela, porque, na verdade, você nunca trabalhou a sua própria força como pessoa. Dá-se um exemplo também muito interessante. Vamos considerar que você vai tomar conta agora da entrada de um clube de show. Você é um porteiro. E, de repente, chega uma pessoa para entrar que não comprou o ingresso e ela é muito maior do que você, tem 2 metros de altura, uns braços dessa grossura, e você bem magrinho, o cara fala, eu vou entrar. O que você vai dizer? Vai dizer que não vai entrar? Pode entrar, pode entrar. Você não vai enfrentar uma pessoa de 2 metros de altura, né, se você não tem cacife para isso. Então, da mesma forma, nós, e aí eu vou dizer, quando a nossa consciência, quando nós tomamos consciência da ira, ela às vezes chega de uma forma tão avassaladora, como alguém tão forte que quer entrar no show, eu sou tão fraco, porque nunca me exercitei, eu não vou ter condições de dominar esse impulso. Ele vai chegar de tal maneira, tão forte, que eu não vou ter nenhum controle. Mas por que eu não tenho controle? Porque eu nunca fiz exercício. Então, esse porteiro, o que é que ele tem que fazer? Esse porteiro, ele tem que ir fazer, treinar jiu-jitsu, ele vai ter boxe, ele vai ter que fazer halterofilismo, ele vai ter que desenvolver musculatura, ele vai ter que aprender agora, ele vai ter que se fortalecer para poder, quando esses momentos, esses impulsos chegarem na sua consciência, ele falou, opa, para, que não é assim não. Quem manda aqui sou eu. Agora vai ser desse jeito, eu quero que seja assim. Entende? Mas o ponto é que nós não administramos adequadamente a nossa vida e as oportunidades, os desafios que chegam. Esses desafios, gente, que chegam na nossa vida constantemente, eles é que vão nos dar os músculos que nós precisamos para enfrentar desafios maiores e maiores. O ponto é que a gente não entende esse processo interno, a gente vive em base simplesmente às reações, aos estímulos, e a gente às vezes se comporta, ou na maioria das vezes, de forma impensada. E quando a gente pensa, na verdade, a gente pensa em reprimir o impulso, porque se eu agredir meu diretor, eu vou ser expulso, se eu fazer... Entende? Então, é só repressão e fica aquela revolta dentro da gente. Eu devia ter pulado em cima daquele cara, eu teria que ter feito isso. E você fica reprimindo uma coisa pelo fato de não entender o porquê da manifestação de toda essa agressividade. Então, a gente está falando aqui da ira, mas é em relação a tudo. Todo o processo interno nosso precisa ser administrado, precisa ser refletido, precisa ser entendido a sua origem. Isso é fundamental para o nosso desenvolvimento. Porque senão a gente vai ficar agredindo, ou então a gente vai se autoagredir e vai adoecer por conta disso. Ok? Então, um dos motivos da nossa ira são os complexos, esses saquinhos que a gente vai alimentando ali constantemente, tá? E em dado momento, algum tipo de estímulo
externo ou mesmo interno, porque existem os estímulos internos, são as lembranças, muitas coisas que a gente teve de experiências passadas que podem também invocar nossa ira ou nossa irritação. Às vezes a gente amanhece irritado, chateado, e não sabe por quê. Alguma coisa a gente pensou, alguma coisa a gente sonhou, né? Alguma coisa despertou algo lá dentro da gente que a gente não trabalhou, que está ali. Agora, manifestando as suas mazelas. Ok, gente? Então, eu já falei sobre o ego ferido, e esse é o principal obstáculo que a gente tem, porque esse ego diz respeito à nossa vida presente, tá? Porque essas outras coisas que eu falei para vocês, do próprio complexo, os nossos instintos de sobrevivência, isso são de muitas vidas que a gente está trazendo. Nosso inconsciente traz coisa de muitas vidas, tá? Experiência de vidas passadas e tudo mais, coisas que a gente viveu, está tudo aí preso na nossa cabeça, no nosso inconsciente, na nossa psique. E a gente vai precisar trabalhar tudo isso, tá? Agora, a questão do ego ferido é uma questão atual. Atual, assim, no sentido que ela é bem recente. Ela é dessa vida, do que eu construí nessa vida, dessa minha imagem. Tá? E ela é bem preponderante, a questão do ego. Ela é bem imediatista, tá lá. Então, esse ego está sendo colocado à prova a todo instante. E a todo instante a gente vai sentindo sabores diferentes, sentimentos e emoções diferentes a partir, né, da influência desse ego. Tá? Depois, também tem se fala das castrações psicológicas, né? Então, a gente vai, ao longo da nossa vida, principalmente nessa vida, né? A gente é castrado, a gente é impedido, porque a alma que somos, ela anseia por liberdade, ela anseia por fazer, porque essa é a nossa existência. Cristo explica na Bhagavad Gita que a alma é sempre ativa. Imagine você inibir criatividade, inibir atividades. Isso tudo cria também muitos traumas, né? E que também proporcionam essa ira, essa insatisfação, esse bloqueio de progredir, de fazer, de ir para frente. Isso também provoca a nossa ira. Então, muitas vezes, os pais são muito castradores, às vezes, nossa instituição religiosa, às vezes, nossa escola, nosso patrão, e a gente também vai acumulando essa insatisfação, né? E, às vezes, em dado momento, a gente também explode. Então, muitas vezes é devido ao bloqueio em que a gente se encontra. É o meu esposo, é a minha esposa, são os meus filhos, né? Eu quero realizar algo e às vezes sou impedido de fazer isso. Tá? E a gente tem, como o Krishna também fala muito sobre as frustrações, né? Então, quando a gente cria muitas expectativas de felicidade com algumas coisas e a gente se frustra porque as coisas não transcorrem exatamente como a gente esperava, ou o prazer que a gente esperava. Imagine, você junta um dinheirinho e vai para um restaurante, né, e você está ali todo animado com a sua namorada, seu namorado, seu esposo, sua esposa, achando que vai desfrutar de um prato muito gostoso. Aí senta na mesa e aí vem o garçom já atende mal, com a cara feia. E quando você coloca a comida na boca fria, sem gosto, aí começa aquela coisa, começa a ficar irritado, e entende? Frustração, tá? Você criou uma expectativa de que ia ser a pessoa mais feliz do mundo. E assim, isso é uma coisa constante. Frustração. Então, Krishna fala disso, né? A ira
proveniente da frustração. Então, assim, nós, almas aqui nesse mundo, estamos criando constantemente expectativas. Constantemente. Expectativa do meu curso, expectativas do meu casamento, expectativa com os meus filhos, expectativas com a minha própria vida, tudo. A gente está criando expectativas constantemente. A gente pode planejar alguma coisa, obviamente, ninguém vai ficar... Mas a gente tem que entender, no final das contas, que as coisas podem acontecer completamente de forma oposta. Então, outro dia eu estava lendo no Mahabharata uma passagem tão incrível que fala sobre o esforço que a gente deve fazer de forma desapegada. Porque quando a gente criar expectativa, significa criar apego com o resultado. Eu estou apegado já com a ideia de que o restaurante é incrível e que a comida vai ser incrível. Eu já criei toda essa expectativa, tá? Então eu já estou apegado a essa ideia. E quando aquilo não acontece, eu fico frustrado, eu fico irritado por isso. Então vejam, Krishna fala na Bhagavad Gita constantemente, né, do cultivo desse desapego. Krishna fala, lute Arjuna, né, porque Arjuna também, na Bhagavad Gita, Arjuna estava cheio de expectativas, cheio de medos. Tá? Então o que Krishna fala? Lute Arjuna. Você vai para a guerra. Agora lute por lutar. Tá? Não crie expectativas. Lute por lutar. Não se apegue a perdas e ganhos, vitória, derrota, felicidade, sofrimento. Não crie essas expectativas. Simplesmente lute. Cumpre com o seu dever. E também nunca se apegue a não querer fazer o seu dever. Então, olha bem. Olha como isso é interessante. Porque a nossa tendência diante de um desafio... tudo bem, vamos dizer, exemplo eu posso dar. Vou dar um exemplo de Krishna mesmo, no Mahabharata, porque Krishna queria evitar a guerra. Krishna, num certo sentido, Krishna não queria que existisse a batalha. Então, em dado momento, como última tentativa, depois que tudo foi feito para evitar a guerra, Krishna fala para os Pandavas, eu vou lá agora e eu pessoalmente vou trabalhar pela paz. E aí então Krishna foi. Mas Krishna, e todo mundo já sabia que Duryodhana não ia voltar atrás, que ele não ia dar a Yudhishthira o que era de direito dele. Mas Krishna, eu vou lá me esforçar pela paz. E aí ele se hospedou na casa de Vidura. E Vidura falou, Krishna, por favor, não faça isso. Duryodhana é capaz de fazer qualquer coisa. Ele anda falando que vai prender você. Ele já montou todo um plano. Você não já sabe que ele não vai voltar atrás? Né? Por que você insiste em ir naquela assembleia e falar sobre a paz? Então, Krishna disse algo muito bonito. Com a permissão de vocês, eu vou pegar o Mahabharata para ler, porque é mais interessante como literal, tá certo? Só um minuto. Então, Krishna responde assim para Vidura. Os sábios afirmam que se alguém fracasse após haver tentado um ato virtuoso com todo o seu poder, ainda assim receberá o mérito desse ato. Entenderam, gente? Então, mesmo que a gente não tenha... Krishna diz, eu vou me esforçar,
por essa atitude virtuosa de trazer a paz para todo mundo. E vou dar tudo de mim para isso. E Cristo justificou, porque os sábios dizem que se a gente tenta fazer algo com todo o nosso poder, mesmo que a gente fracasse, isso é considerado um sucesso. Porque, na verdade, Deus ele pode fazer qualquer coisa que ele queira, mas o que ele quer ver é a nossa atitude. Então, se a gente se esforça e dá tudo por uma causa virtuosa, mesmo que a gente não consiga o sucesso, nós já fomos bem-sucedidos pelo nosso esforço dirigido, por nossa fé, por nossa convicção, por nossos princípios éticos, pelo nosso amor à verdade, pelo nosso amor à moralidade. Nós já fomos agraciados com um sucesso. Então, por isso que a gente não pode ter apego ao resultado. A gente pode, obviamente, desejar o melhor e querer a paz, mas o apego vai nos levar a uma condição de ira, de irritabilidade. Depois, mesmo no decorrer do processo, à medida que a gente perceba que as coisas não estão bem, a gente pode cair na desistência, porque existe um interesse pessoal nisso, não é uma causa maior, muitas vezes, porque a gente está apegado ao resultado disso. Então, o nosso apego à virtuosidade, à virtude, nosso apego à moralidade, nosso apego ao bem do mundo, se existe um verdadeiro apego, não é o apego ao resultado, mas o apego ao esforço de levar essa condição a todo mundo. E porque nesse sentido a gente percebe que há um controlador superior e ele tem um plano dele. Eu vou fazer a minha parte me esforçando o máximo possível por isso. Mas ele tem um plano, ele sabe o que é melhor. Tá? Então, quando a gente cria muitas expectativas e se apega a essas expectativas, não considerando um resultado diferente daquele que a gente pensou, nós vamos nos irritar. A gente vai se frustrar. É muito comum desistir da batalha. Muito comum. Tá? E aí vem a ira. A gente começa a colocar a culpa nos outros. Que fulano tal foi culpado disso, fulano tal foi culpado daquilo, por isso que não deu certo. A gente vai começar a procurar culpados. É muito interessante todos esses mecanismos de fuga que a gente tem na nossa psique. A gente não vai considerar outras coisas. Tá? Então, é isso, gente. Nós podemos nos frustrar por conta das nossas crenças, porque eu acredito em tal coisa, e quando alguém, por exemplo, a crença não só em religião, mas em ideologia, a gente vê hoje essas brigas de partidos, de esquerda, direita, que tem suas ideologias, e quando alguém tem valores diferentes de você, você tem todo o direito de matar essa pessoa, de destruir essa pessoa. Se alguém pensa diferente de você, isso já é motivo de você se irritar com ela e fazer qualquer coisa com essa pessoa, de destruir essa pessoa, de desarticular essa pessoa. Então, veja, tudo isso é ira, nascido de nossas crenças. A gente vê nas religiões também, né, como as religiões usam de suas crenças para identificar inimigos e matar esses inimigos da história da humanidade. É tão comum. Então, porque eu tenho crenças diferentes, então eu tenho o direito de usar a minha ira para matar essas pessoas. Né? Então, é isso, gente. Tá? Então, eu estava falando aqui para vocês de como é complexo esse nosso mundo interior e de como essa ira que vem assim à nossa consciência, ela pode ter várias origens, né?
pode ter um estímulo bem perceptível, né? Alguém falar alguma coisa, eu ver alguma coisa, então o estímulo pode ser bem claro, as outras vezes não, pode ser um estímulo de uma lembrança, alguma coisa que a gente não percebe, né? Mas pode ser muito bem percebido, mas internamente a gente não entende o que passa. Então, qual é a importância da inteligência, do conhecimento, principalmente o conhecimento espiritual, a inteligência espiritual? É que com essa inteligência espiritual eu vou começar a tratar todas essas coisas, meus valores, minhas crenças, meus desejos, minhas expectativas, tudo isso. É através desse conhecimento superior que eu vou poder burilar todas essas emoções, esses sentimentos e, consequentemente, meu comportamento para com o outro. Então, o que é que Prabhupada explica sobre o controle da ira? O que Prabhupada fala aqui, o que nós estamos apresentando aqui para vocês. Então, da mesma forma que a mente, né, nós podemos, também é possível controlar a ira. Então, nós podemos parar, nós não podemos, olha aí, não podemos parar totalmente a ira, mas vamos ter a nossa ira controlada se ficarmos, aqui Prabhupada está falando de dirigir a ira, né? Ficarmos irados apenas contra aqueles que blasfemam o Senhor Supremo e seus devotos puros. Que Prabhupada está dando um exemplo de como nós podemos canalizar nossa ira, como Jesus fez lá no templo, né? E como Prabhupada fez muitas vezes com os ateístas. Prabhupada às vezes falava assim, né? Seus patifes, e usava assim, uma forma mais dura. Isso também é uma manifestação de ira, né? Mas não é uma manifestação de ira descontrolada. Então, como a gente falou, essa postura de ira é uma postura que nos leva a uma movimentação, a um processo de transformação. Prabhupada queria transformar o mundo em um mundo de pessoas virtuosas, de pessoas que querem cultivar realmente amor por Deus e por todos os seres. Então, Prabhupada usava, às vezes, palavras duras para movimentar, para tirar as pessoas de sua condição, né, e levá-las a uma condição superior. Ok? Então, também nós podemos usar a ira, né, de forma ponderada, de forma adequada, para nos movimentar, para ir à rua, por exemplo, distribuir livros, parar as pessoas no trânsito, às vezes no semáforo, a gente pede alguém para abrir o vidro, ou a gente para alguém numa rua. Isso é, de certa forma, uma atitude agressiva. A gente está parando uma pessoa, né? De certa forma, a gente precisa ter pulso, precisa ter esse... Não é uma ira no sentido da agressividade, mas isso também é uma atitude de transformação, de revolução. Isso implica uma certa ira, certo? Mas tudo de forma adequada. A ira que vai nos levar a falar a alguém, olha, fulano e tal, quando você me fala certas coisas, eu me sinto tão perturbado com isso, eu queria que você soubesse disso. Então, às vezes, a gente não fala para alguém, para o esposo, para a esposa, para o filho, para o amigo. Às vezes, o amigo tem um hábito que nos perturba muito, a gente sempre fica ali e não fala. Mas, às vezes, a ira, ela vem para dizer, olha, fale com ele. Mas como é que você vai falar? Você fala, amigo, veja, quando você fala essas coisas, tá? Eu queria que você entendesse que não é culpa sua, mas eu me perturbo tanto, eu fico tão perturbado. Eu queria que você soubesse disso, né? Então, esse movimento precisa existir, né? Então, essa é a forma de você conduzir aquele mal-estar, aquela irritação, de forma a transformar tanto a sua vida como a vida da outra pessoa. Outra pessoa, se ela for sensata, ela vai dizer, poxa, me desculpa, eu não sabia que isso me perturbava tanto, eu não vou fazer mais isso. Então, você causa uma transformação. Agora, se você não fala,
e fica guardando aquilo dentro de você, das duas, uma. Ou você vai adoecer, ou você vai acabar a sua amizade com aquela pessoa. Por isso que é necessário o confronto. Mas confronto não é ira. O confronto pode ser saudável. O confronto pode começar a partir de uma insatisfação interna, de uma irritação interna, até mesmo de uma ira, de um sentimento um pouco até mais assim, forte, tá? E a gente vai promover um confronto, mas um confronto que tende ao positivo, a construir. Ok? Então, isso é o que Rupa Goswami está falando. Né? Não é deixar que a ira, ou fazer por onde a ira deixe de existir. Ela vai diminuir bastante, porque o devoto se torna muito tolerante, ele se torna muito humilde, tá? Ele não se perturba, ele não é, a ira não vai se manifestar nele, porque a condição interna dele é tal que esse sentimento não se manifesta. Né? O ego falso dele já está muito reduzido, ou praticamente quase inexiste. Essa identificação de querer ser importante. Por isso que Chaitanya Mahaprabhu fala aquele verso tão famoso, né? Ser mais tolerante, ser mais humilde que uma folha de grama, mais tolerante que uma árvore, sempre pronto a oferecer respeito aos outros, nunca esperar respeito. Essa atitude, ela já nos traz uma condição quase de não como é que é? Não reacionário ao que acontece fora. Então, na medida que a gente vai avançando e a gente vai desenvolvendo realmente amor dentro do nosso coração, então qualquer suposta agressividade, para você, aquilo não vai soar agressividade, porque você não vai se afetar com isso. Temos também dar o exemplo de Jesus, né? Que ele pediu na hora que estava sendo crucificado, pelo menos é o que as escrituras dizem, né? Que ele falou: Pai, perdoa, essas pessoas, elas não sabem o que fazem. Então, essa é a condição. Ele não ficou irado naquele momento, ele pediu, ele ficou, pelo contrário, ele tornou toda a agressividade, aquela agressividade fez com que ele desenvolvesse piedade. Olha só, isso é o que é avanço espiritual. Ele respondeu com piedade, aquilo despertou piedade dentro dele, pela condição daquelas pessoas. Então, isso é o verdadeiro avanço espiritual, essa purificação interna, a purificação dos nossos conceitos, das nossas crenças, dos nossos desejos e de tudo isso que a gente tem falado até agora. De tal forma que qualquer agressividade que venha de fora, ela se transforma em compaixão, se transforma em piedade, sei lá, todos esses sentimentos superiores. Isso é incrível, né? Mas isso é a vida, por isso que a gente precisa trabalhar muito esses aspectos internos. E como eu iniciei aqui, só para finalizar, quando de fato a gente desenvolver amor puro, tá? Não é esse sentimentalismo aí, não, amor puro. O amor puro nasce de uma compreensão da realidade, uma compreensão profunda da realidade, uma compreensão espiritual da realidade, de ver cada alma, de ver a pessoa suprema em todo lugar, de ver o interesse de Deus em tudo, em cada ação, em cada acontecimento. Quando se tem essa percepção, então é natural que o amor se desenvolva de uma forma pura, de uma forma perfeita. Então, nessa condição, nós vamos poder transformar qualquer impulso negativo que venha de fora em transformar tudo isso em coisas positivas, coisas, uma reação moral, uma ação virtuosa. Ok, gente? Então eu vou parar por aqui.
E deixar um espaço para vocês fazerem perguntas. O Ivan está sempre rindo, né? Interessante. Pelo menos a foto aqui. Tem uma pergunta dele no chat, Maharaj. Uma pergunta dele. Do Ivan, isso. Deixa eu ver aqui, bate-papo. Deve ser uma pergunta bem difícil, quer ver uma coisa? Não, eu posso ler porque eu não sabia se ia interromper, enfim, não quis atrapalhar. Tá. Na verdade é o seguinte, né? Como eu escrevi ali, né? Me parece que a gente não aprendeu ainda, né? Ou tem muita dificuldade de aprender, né? A reconhecer, né? A reconhecer que essa ira ela surge desses apegos, né? Desse apego nosso à materialidade, né? Toda a condição material e os desfrutes dessa condição material, né? Ou seja, enquanto estamos nessa condição, a gente tende a desfrutar, tende a ser essa matéria e quer desfrutar. Então, a gente não aprendeu ainda a reconhecer que, a partir desses apegos, é que vão surgindo as frustrações, né? E se a gente não aprende a canalizar essa ira, que, na verdade, reprimir não adianta, mas canalizar, sim. Talvez canalizar para uma situação onde ela possa ser, vamos dizer assim, contornada, né? Quer dizer, tem vários exemplos, o senhor acabou de citar aí vários desses exemplos onde a ira ela é canalizada, né? E não suprimida, reprimida, né? Que isso de fato, e aí me parece que isso gera mesmo um ciclo vicioso, né? Quer dizer, a gente tem um apego por conta do ego que, não satisfeitos, a gente fica frustrado, e fica frustrado, fica irritado, e uma coisa vai gerando a outra, e fica aquela volta sem fim, né? E a gente acaba nunca percebendo, de fato, a nossa condição nesse redemoinho todo, né? Para poder perceber, me dá a impressão que é um pouco isso, né? Um pouco nessa... Uhum. Pois é. Por isso que as escrituras, né, do Yoga, do Bhagavad Gita, Krishna sempre está nos alertando para a gente superar, né, superar os apegos, né, o conceito corpóreo de vida e tudo. Então, não é brincadeira não, é coisa séria, né? A gente não está falando aqui de religião naquele sentido de só ter uma fé, uma crença e pronto, né? A gente está falando de um processo de grande transformação. Tá? Se a gente quer falar sério mesmo de crescimento espiritual, a gente está falando de um processo de transformação. Agora, obviamente, toda essa transformação ela vai ter as suas dores. Tá? Não é difícil, ou não é fácil. Veja, para que eu entenda que exista, para que eu perceba a ira, ela tem que se manifestar em mim. Tá? Então, se ela nunca se manifesta, eu nunca vou saber que ela existe. E para ela se manifestar, vai ser necessário que alguma coisa aconteça para que ela se manifeste. Só que a gente foge de sofrimento como gato corre d'água, né? Então, a gente quer criar um mundo em torno da gente perfeito, sem nenhum estímulo negativo, uma coisa... Gente, isso é impossível, tá certo? E se fosse assim, a gente não ia crescer. Isso é um mundo espiritual já. Nós precisamos de um lugar onde as nossas imperfeições se manifestem, para a gente poder tratá-las. E não deixá-las escondidas. Isso não tem sentido. Então, por isso que é muito difícil. Eu não quero sofrer. Eu não quero sofrer com a ira, não quero sofrer com todas essas coisas. Mas, gente, são nessas situações que eu vou começar a perceber o quanto eu sou orgulhoso, o quanto eu sou vaidoso, o quanto eu sou luxurioso, o quanto eu sou irado, que eu não sou ninguém, eu sou realmente sei lá, eu preciso fazer muita coisa, tá? Aí a gente vai ter esse impulso, não é se acomodar, não é ficar deprimido, ai meu Deus, aí pronto, não vai fazer mais nada, também não é assim. Então,
mesmo na psicologia, tá? Porque a gente tem pesquisado um pouco, e a própria espiritualidade também fala, a vida se destina, gente. É isso que eu estou falando aqui para vocês, tá? É esse crescimento. Se a gente não trabalhar todos esses obstáculos que a gente tem dentro de nós não vamos conseguir crescer muito. Né? Porque o comportamento, por exemplo, vemos aqui de Jesus, de transformar toda aquela agressividade numa atitude de compaixão, tá? Isso é fruto de uma grande transformação interna. E uma transformação de tudo isso que a gente tem falado. Então, isso é verdadeiro avanço espiritual. Não é frequentar uma igreja. Isso pode ajudar, obviamente que ajuda, a gente vai obter conhecimento, a gente vai... Mas é o trabalho diário nosso de purificação de todas essas coisas que a gente chama de anartas, coisas indesejadas, né? que nos impedem de sermos aquilo que a gente quer ser. A gente quer amar todo mundo. A gente conhece esses princípios superiores trazidos pelo cristianismo e muitas outras tradições. Só que a gente não consegue. Não consegue por quê? Porque a gente não tem controle sobre essas coisas dentro da gente, os nossos apegos, nosso egoísmo, nossa luxúria e tudo isso. Então, sem tratar essas coisas, nós não vamos ter condições. Eu acho que eu dei um exemplo na aula passada sobre subir uma montanha, né? Acho que eu dei esse exemplo. Então, você quer subir uma montanha, gente, você vai ter que ter várias qualificações para isso. E quanto mais for íngreme a montanha, se escalar, mais qualificação você vai precisar. Então, em dado momento, você chega no meio, faltou preparo físico. Gente, vai ter que descer e vai se preparar fisicamente para subir a montanha. E chega, aí você passa esse obstáculo, você já não tem mais problema com preparo físico. Agora o seu problema é outro. E aí você vai até conseguir chegar no topo. Da mesma forma, a gente não chega no topo do amor puro porque a gente tem muitos obstáculos que nos impedem. É muito simples. Então, sem identificar esses obstáculos, tá? Que é o primeiro passo. Quais são os obstáculos que eu tenho? O que é que me impede? E o outro trilho da vida espiritual é conhecer Deus para poder amá-lo. Eu não posso amar alguém que eu não conheço. Não tem sentido. Então, um trilho é trabalhar o que me impede, o que está me impedindo. E o outro trilho é servir a Deus, conhecer Deus, amar Deus. Então, à medida que eu vou reparando, retirando esses empecilhos, esse amor, proporcionalmente, o meu serviço a Deus, o meu amor, a minha lembrança, vai aumentando gradativamente. À medida que eu tiro os impedimentos, eu vou ter mais facilidade. Né? Então, o que a gente chama de nistha, que é estabilidade. Então, o nosso serviço, a nossa vida espiritual vai se tornando cada vez mais estável, mais constante. E aí vai se tornando um gosto muito grande, porque fica tão gostoso, já tem uma vida muito estável, equilibrada emocionalmente, e meu coração pulsa com sentimentos superiores, e esse gosto aumenta, e se torna um apego, né, à vida espiritual, que me leva a fazer tudo muito naturalmente, assim como o apego às coisas desse mundo me leva a fazer as coisas desse mundo, o apego a Deus, o apego à vida espiritual me leva naturalmente a tudo isso, sem nenhuma dificuldade. E aí isso cresce para bhava e prema, amor puro. Esse é o processo. Né? Então a gente não pode fugir. Tá? Não, só para complementar, pelo fato da vida ter sido projetada com esse propósito, não tem como a gente correr disso. Tá? A gente vai ser levado a ter doenças. Se a gente reprime todas essas coisas, a gente não trabalha, não se esforça por conhecer, nós vamos adoecer. Tá? É depressão, é suicídio, assim,
conflitos e muitas outras coisas. Não tem, gente, não tem jeito. O que eu estou dizendo não é só o que a gente conhece de vida espiritual, como também da própria ciência da psicologia. O Jung fala que a gente foi criado para crescer. Esse é o propósito. E se a gente não se esforça para crescer, algo vai acontecer para nos impelir a crescer. Ou vai ou racha. Não tem esse ditado que a gente fala? Ou vai ou adoece. É assim mesmo que acontece. Então, a gente vê na nossa sociedade hoje, pelo fato das pessoas estarem negligenciando negligenciando de forma tão assim intensa essa reforma interior, esse trabalho interior, está simplesmente assim tomado por as experiências corpóreas, o que comer, o que beber, o que ouvir, o tempo todo simplesmente nas experiências sensórias, achando que ter vai trazer felicidade, consumir, consumir, consumir. A frustração tem aumentado cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. As famílias, né, assim, as famílias estão desintegradas e esse processo só tende a se intensificar, gente, esse processo doentio. As doenças psicológicas e psicossomáticas só tende a aumentar. Por quê? Porque os ambientes de formação do indivíduo estão cada vez mais precários. E as propostas cada vez mais materialistas. Não é proposta de meditação, de interiorização. Não, é de ter, 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 ter. E aí, mais frustração, então, mais agressividade, mais loucura, mais suicídio e tudo mais. Essa é a tendência. E a gente tem visto isso, já são estatísticas, né? Crescente. É uma estatística crescente. Tá? E afeta todos os níveis de classes sociais. Todos os níveis. E de idade e classe social. Os ricos, que poderiam estar muito felizes porque têm toda uma condição financeira, estão se matando do mesmo jeito. Entende, gente? Porque é a alma faminta. Nós somos a alma e a gente não está fazendo nada por nós mesmos, só por um corpo. Não tem como a gente ficar bem. Nós, almas, estamos apenas cobertos por uma cobertura que foi projetada para poder atender às demandas da alma. Só isso. Mas se as demandas da alma não são realizadas por meio do corpo, entende? Então, ficamos famintos, ficamos vazios existencialmente. E queremos preencher esse vazio com essa coisa, essa loucura, que não tem limite. Ok? Já tem uma pergunta, caramba? O sobrinho está com a mão levantada. Eu acho que ele quer fazer uma pergunta. Tá bom. Eu estou vendo uma foto do sobrinho. Não estou vendo mão levantada nenhuma. Cadê você, sobrinho? Gente, não te escuta não, sobrinho. Talvez ele esteja com problema no áudio, né? Mas ele escreveu a pergunta, não? Não, tá só a mãozinha dele aqui levantada, né? Geralmente tem esse recurso também no Zoom, quando alguém quer fazer uma pergunta ou participar. Alô? Opa. Oi? Cadê, amor? Tá me escutando, Sueli? Sim, mas eu não tenho que escutar, né? Deixa eu botar aqui. Peraí. Querido Prabhu Sobrinho e querida Sueli. Deu certo agora. O sobrinho está aqui, é porque... Você quer falar, amor? Não, você vai fazer a pergunta. Não, vou fazer pergunta não, eu vou só...
Reverências, Maharaj. Reverências. Você está me ouvindo agora, né? Estamos. Tá bom, reverência. Eu queria vê-los, né? Mas ouvir já está tudo bem. Nós estamos bem confortáveis aqui para o Tá Maharaj. bom, eu sei, já entendi tudo. Pode deixar. Tá, Maharaj, eu queria só, fiquei pensando, muito obrigada pela aula, muito interessante, né, esse trabalho da Ira, olhar para essa questão, como o senhor bem colocou aí, afeta todas as pessoas no momento, nesse momento de Kali Yuga, principalmente, e eu fiquei pensando, né, que outro dia eu escutei uma aula de Prabhupada, que ele falava que todos nós, nessa era de Kali Yuga, né, que é a era que as pessoas têm tendência a serem briguentas, a ter muitas desavenças, etc. Ele diz que todos nós aqui somos Shudras, né? E aí eu fiquei pensando que nessa consciência de Shudra, quanto é mais difícil a gente avançar, né, para trabalhar essa questão do falso ego, de ter esse olhar mais amável consigo próprio e olhar para dentro, para que você possa se perceber, se olhar mesmo, porque claro que se você não, essa mudança interna não partir de você, como que você vai lidar com o mundo aqui fora, né, com as outras pessoas, com as outras relações. E eu falo assim por mim mesmo, né? Então eu estava até conversando aqui com o sobrinho, será que para a gente trabalhar o falso ego, além da gente ter que ter o desejo de querer melhorar, talvez é um processo realmente muito espiritual, um sadhana, né, que você tenha muito bom para que você possa ter essa conexão diariamente constante, dedicada a Deus, a Krishna, para que não haja espaço para você não ter a humildade, né? Porque eu acho que para você trabalhar esse aspecto tão pesado que é o falso ego, eu fico imaginando que assim, essa humildade, esse coração amolecido, né? Eu pelo menos sei que eu estou bem distante, né, de todo esse processo. Eu fiquei pensando como que eu trabalharia esse meu falso ego. Eu desejo olhar para ele, mas eu sou uma Shudra, né? Eu estou buscando conhecimento, tá certo? Mas ainda assim, meu coração ainda tem arrogância, tem orgulho. Estou falando assim, né? Olhando para mim. Então, assim, eu não sei como que eu vou trabalhar esse falso ego. Porque tudo bem, tem a ver com a materialidade, tem a ver com a matéria, porque, claro, você está conexão de, como o senhor falou aí, de ter coisas, de ser luxuriosa. Então, se você é luxuriosa, claro que vai desenvolver o orgulho, a arrogância, a ira. Tem gente que fala assim, eu sou pavio curto, ou então assim, pisou no meu calo, já sabe o que acontece. Então, assim, todos nós estamos nessa plataforma de Shudra, de dificuldade. Como que a gente consegue, assim, de fato, na prática, trabalhar esse falso ego, na sua opinião? É através do sadhana, de Bhakti Yoga? Tá certo. Obrigado por sua pergunta. Então, veja bem, gente, isso é o grande trabalho que a gente tem assim, para fazer, tá? Então, o que acontece? Porque a gente pode tentar ter uma atitude, vamos colocar aqui, intelectual, né? Eu entendo realmente, eu vou estudar psicologia e realmente é o ego falso e tal, mas a gente vê que tem muito psicólogo que conhece tudo isso, mas são estúpidos para danar. Então, como é que é isso, né? Como é que você conhece tudo para falar para os outros é muito fácil, para você fazer está longe, né? Então tem uma diferença muito grande entre o que a gente chama de autorrealização e esse conhecimento teórico, tá? Então o que acontece com a prática de fato espiritual, a meditação e tudo, vai levar você a uma compreensão, um processo de autoconsciência mesmo, tá? Então, você começa realmente, não é teoria, você se percebe como um ser espiritual. Então, você, poxa, eu não sou esse corpo, e agora? O que eu vou fazer com esse danado desse corpo aqui, né? Tenho que conhecer, é como eu já dei o exemplo de um carro, né? De repente, alguém chega para mim, olha, estou dando um carro para você de presente, toma aí. E se você precisa dirigir o carro, você vai ter que aprender, pegar o manual, e você vai precisar saber como manejar esse carro, tá?
Então, o ponto é que é uma diferença muito grande entre alguém que está dentro de um corpo e se confunde com o corpo e com um motorista que sabe que não é um carro. Ele vai pegar ali e vai estudar tudo sobre o carro e vai manejar o carro. Então, pelo menos assim, na minha experiência, a primeira coisa é a prática da vida espiritual, essa purificação espiritual, claro, acompanhada com conhecimento, isso é concomitante, a gente está estudando, né? Vai acumulando informações e tudo mais, porque a gente precisa disso, tá? Mas essa autoconsciência, ela é um grande divisor do processo. É quando eu me sinto, de fato, o observador. Acho que vocês já ouviram falar isso muito no yoga, né? Também aquela coisa da teoria e a prática é outra coisa, né? Quando você realmente se vê o observador, então começa a existir uma certa desidentificação, podemos dizer assim, com o que está acontecendo com o corpo. Então, eu entendo, o corpo tem esse processo físico, químico, como eu falei daí das emoções. É um processo natural, então eu não vou me libertar disso. Tá? Então, isso vai acontecer sempre com o meu corpo. Quando eu estiver diante de um perigo, ele vai produzir adrenalina, cortisol, e eu vou sentir isso. Talvez sinta medo, uma reação, para mim me defender. Vai acontecer. Eu vou perceber isso no corpo. Como eu vou começar a perceber também, por exemplo, a ira. Eu vou perceber que ela vai vir. Só que agora, como observador, eu não vou mais me identificar com ela. O que é que eu vou fazer? Eu vou procurar saber de onde ela está vindo. Não vou reagir simplesmente ser levado por ela. Vou começar a refletir. Então, quando há esse processo anterior de autoconsciência, então o seu trabalho vai ser muito mais produtivo, podemos dizer assim, muito mais eficiente, mais interessante do que você simplesmente fazer assim, sem ter essa experiência. Né? É muito difícil, tá? Quando você vai no consultório um psicólogo, ele vai dizer para você, olha, comece a ver o que se passa na sua cabeça, quais são os pensamentos recorrentes, o que foi que aconteceu com sua mãe, o que foi que aconteceu com seu pai. Ele vai tentar entender o que você não está fazendo com você. Você vai colocar para fora para ver se ele entende, porque ele conhece o processo, a dinâmica, para explicar, olha, o problema está aqui, agora você vai ter que começar a pensar nisso, quando vier isso aqui. Ele vai explicar como você vai proceder, mas é você que vai ter que fazer isso, tá? E você pode fazer todo esse processo simplesmente para se livrar de uma depressão ou de algum pânico, alguma coisa. Mas a gente aqui está falando de almas, nós queremos autorrealização, a gente quer amar a Deus. E esse processo de desenvolver esse sentimento tão nobre, né, tão puro, a gente vai ter que realmente entender tudo isso que está acontecendo. Tá? Então, na vida espiritual, por isso que se fala de a gente praticar meditação, todo esse processo de serviço devocional. Tá? Então, isso já é um outro tema bastante amplo, tá? Onde tem várias implicações, essa capacidade de se auto-perceber como um ser espiritual também, né, é uma dádiva de Deus para a gente, é uma bênção, não é que simplesmente é uma coisa assim, puramente mecânica. Né? Claro que alguns processos de yoga não consideram a existência de Deus, como o próprio budismo tem suas práticas que levam as pessoas também de uma forma mecânica a essa condição de auto-observação, só que, de acordo com cada tradição, esse ser que se percebe, ele tem diferentes conceitos, né? Para uns esse ser não existe, é só uma energia. Para outros esse ser é um indivíduo eterno e que tem aptidões, que tem uma natureza e precisa reviver tudo isso.
e o corpo está atrapalhando, agora o corpo tem que se tornar um instrumento desse ser para que ele possa se manifestar plenamente pelo corpo, mas a minha mente não deixa, meus traumas, minhas coisas não permitem que ele seja um instrumento transparente. Então, cada tradição vai ter aí um agir pós esse momento de autopercepção, a gente chama de Aham Brahmasmi, eu sou espírito. Essa identificação que eu não sou matéria, que eu sou um ser espiritual. Então, isso é um processo gradual. Isso é o que a gente chama de vida espiritual. A vida espiritual se destina a essa realização, essa percepção clara, nítida disso. Não é uma teoria. E à medida que a gente vai vendo isso, então, naturalmente, também vem o impulso de eu começar a querer entender o corpo como uma coisa à parte de mim, como um instrumento, né? Entender a mente, entender tudo isso. Então, aí, o nosso ímpeto é bem diferente. A gente vai começar, como eu falei para vocês, de ver as situações difíceis como uma oportunidade para me conhecer mais o que eu preciso conhecer. São oportunidades. A gente não pode ver os problemas como problemas, são como oportunidades de compreender mais a mim mesmo e de crescer a partir disso. Tá? Então, a gente vai estudando e ouvindo, e no final das contas a gente vai sair dessa aula sabendo que eu vou ter que cantar minha japa, eu vou ter que meditar, eu vou ter que fazer tudo aquilo que Prabhupada já falou que é o beabá. Tá? Como eu já dei um exemplo para vocês, não adianta querer uma lição da universidade, de um estudante universitário se você ainda está no primário. Primário é 1 mais 1, 2 mais 2, aí você vai crescendo, vai crescendo. Então, às vezes, a gente é apressado e a gente já quer realizações muito elevadas sem ter feito o beabá. Então, a gente tem que começar a entender qual é o beabá da vida espiritual. Então, a gente tem que começar a ser eficiente no beabá. E depois, a gente vai poder ter condições de entender outras coisas. Ok, gente? Alguém tem mais alguma pergunta? Tem uma pessoa que está aqui em cima. Quem é? Sim, você mesmo. Como é seu nome? Daniela Maharaj. Boa Daniela tarde. Berkeley, famosíssima. Não. É um prazer, Maharaj, ouvir sua aula. Você mora onde, Daniela? São José dos Campos. Mas você também estava da outra vez. Isso, aí eu falei com o Paulo, né? Acho que é isso. Isso, Contato para mim, a gente está se falando. Que legal. Ele não veio hoje, aquele danado. Vou puxar a orelha dele. Sim, aí ele me colocou no grupo do estudo, né, do Bhagavata, e eu vou começar a participar. Que legal. Qualquer dia eu apareço aí para o São José. Ah, que ótimo! Nossa, avisa! Eu já fui várias vezes aí. É mesmo? No restaurante Krishna? Oi? No restaurante Krishna, onde os devotos... Isso. Ah, eu nunca soube. Umas 4 vezes, mais ou menos, já. Na verdade, eu conheci muitos devotos, inclusive o senhor, a partir dessa pandemia, porque eu não tinha Facebook. E aí eu reativei meu Facebook, embora eu também já saí dele. E aí no Face eu comecei a ver, a ficar ouvindo, né, as aulas dos devotos e fui conhecendo muita gente, muitos devotos através do Face. Então tudo começou esse ano. Pode ser. Que bom, que bom. Eu fiquei muito feliz. Ok. Tem uma senhora aqui também, aqui embaixo da minha foto. Ela apareceu na hora, ficou rindo, depois não estou vendo o nome dela. Alô, alô? É a Luciene, né? Luciene Teixeira. Tá, ela ligou a câmera aí, vai falar. Oi, Luciene, tudo bem? Você estava rindo bastante, Luciene. Eu estava falando tão sério.
Você precisa ligar o microfone, Luciane. A gente não está te ouvindo, não. Desculpa. Eu estava rindo, sim, eu quero me